Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de matemática aqui na quarta etapa, na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Espero que todos estejam bem, sempre tendo cuidado, né? Pois ainda estamos em período de pandemia. O nosso conteúdo de hoje está no seu livro, na página 137, né? Convido vocês a pegar o livro de vocês, porque é importante, né? Sempre que vocês forem assistir a videoaula, acompanhar pelo livro, tirar as dúvidas com o professor de sala e realização das atividades, tá bom? Então, o nosso conteúdo de hoje é medidas, está no seu livro de matemática, na página 137. Vamos lá, então? Existem muitas coisas que podemos medir, né? A altura de uma pessoa, a capacidade de um recipiente, né? Se ele tem, cabe 1 litro, 2 litros, ou apenas algumas miligramas. Nós podemos medir a temperatura de uma criança, de um adulto, com um termômetro, né? Para detectar se ele está com a temperatura elevada, se ele está febril. Então, todas essas coisas que a gente pode medir foram criadas grandezas para elas, certo? Então, tudo que a gente pode medir como comprimento, capacidade, temperatura, ela é chamada de grandeza e ela vai ter um padrão, certo? Para que a gente possa ter uma dimensão do tamanho, do peso ou da capacidade de uma pessoa, de um produto ou de um recipiente, tá certo? Então, qual é o primeiro sistema de medidas que nós vamos falar? Nós vamos falar primeiro das unidades, as unidades de medidas, né? Em 1960 foi aprovado pela Conferência de Pesos e Medidas o Sistema Internacional de Unidades, né? Que padronizou para todo mundo. E as unidades de medidas desses sistemas, elas ficaram conhecidas em todo o mundo. Então, eu vou falar para vocês as principais grandezas e a principal unidade de medida daquela grandeza, tá certo? Vamos ver aí cada uma agora, tá? Então, a grandeza, comprimento. O comprimento, nós vamos utilizar o metro, tá certo? Então, a principal unidade de medida do comprimento é o metro. É claro que depois nós vamos ver que tem outras medidas menores e maiores que o metro para nos auxiliar na medida de comprimento, mas a principal unidade é o metro. Vamos estudar também área, né? Quantas vezes a gente já escutou que vamos colocar um piso nessa sala, né? Quantos metros quadrados a gente precisa comprar de cerâmica? Então, quando a gente vai fazer a medida da área de um local, de uma casa, ou de uma sala, ou de um clube, a gente vai usar o metro quadrado. A principal medida da grandeza diária é o metro quadrado, certo? Volume, certo? O volume, a gente quer saber quanto a gente consegue, qual é a capacidade de uma piscina, né? De 1 litro. Então, qual é a principal medida dessa grandeza? Vai ser o metro cúbico, certo? Será o metro cúbico. Lembrando, gente, que toda vida que a gente falar, lembrei disso agora, metro quadrado, a gente vai ter esse 2, ó, porque o 2 representa quadrado. E quando a gente falar em cúbico, nós vamos ter o 3 aqui em cima do símbolo, porque o 3 é referente a cúbico. Quando a gente for, certo? Falar um pouquinho de tempo, né? Vamos fazer a medida do tempo. O principal, né, grandeza, a principal unidade que nós vamos usar para medir o tempo vai ser o segundo, certo? E esse segundo, ele vai ser representado com S, né? O metro vai ser com M, o metro quadrado
m elevado ao quadrado, metro cúbico, m elevado ao cubo, e o segundo a gente vai usar o S. E massa, quando a gente for medir a capacidade, né, de massa de uma pessoa ou de um produto, nós vamos usar a principal medida, vai ser o quilograma. E o símbolo dele vai ser o K e o G, tá certo? Então, coloquei para vocês as principais grandezas e a principal unidade de medida de cada grandeza, tá certo? Em seguida, nós vamos falar um pouquinho, né? Já que a gente falou nós vamos falar da medida de comprimento, certo? Quando é que nós vamos usar as unidades de medida de comprimento? Quando vamos usar isso? Então, o Sistema Internacional de Medida adota o metro como unidade padrão, né? A principal unidade, né? Principal medida de comprimento é o metro. Ela é uma unidade padrão. Mas será que o metro é a unidade de medida adequada para todas as situações? Sabemos que não, né? Que unidades devemos usar para medir, por exemplo, a distância entre duas cidades? E para medir o comprimento de um bebê? Então, por isso foram criados múltiplos, que são unidades maiores que o metro, e submúltiplos, que são unidades menores que o metro, tá certo? Então, nós temos, por exemplo, o milímetro, que a gente usa esse sinalzinho aqui, mm, que são quando a gente vai medir unidades menores que o metro. O centímetro também, quando a gente vai fazer alguma medida que é menor que o metro, tá certo? E nós vamos usar também o quilômetro, que faltou aqui um acentozinho circunflexo, né? Quilômetro, é uma unidade maior, né? Por exemplo, quando a gente vai usar o quilômetro, por quê? Quando a gente vai ver grandes medidas, como por exemplo a distância entre cidades, vamos usar o quilômetro. Então você já viu aí as medidas de comprimento. A padrão é o metro. Quando nós vamos fazer medidas menores, vamos usar o milímetro e o centímetro. Quando nós vamos usar, vamos fazer a medida de situações ou de locais maiores, a gente vai usar o quilômetros, tá certo? Situações como, por exemplo, a distância entre duas cidades. A gente não vai usar o metro, a gente vai usar o quilômetro, tá certo? Logo depois, nós vamos falar um pouquinho da unidade de medida de massa, tá certo? Então, o quilograma, que a gente representa com o K, o G, o grama, lembrando, gente, que quando for medida, né? Quando a gente estiver falando de medida é o grama, né? Quando a gente estiver falando de jardim é a grama, mas aqui no caso a gente vai falar o grama, porque é relacionado à medida. O miligrama, né? A miligrama são unidades de medida de massa, segundo o Sistema Internacional. A unidade padrão é o quilograma, mas da mesma forma, né? Quando a gente tem medidas menores, como por exemplo, um comprimido. Eu não vou colocar um comprimido, não vou ver o peso de um comprimido através de 1 quilo. Vai ser através da miligrama. Quando vou pesar uma carne, uma verdura, eu vou usar o quilograma. Então, sempre lembrando que essas medidas, ela tem a padrão, mas ela tem medidas maiores para situações que precisam de um símbolo onde precise relatar, né? Consiga medir valores maiores, e também nós temos unidades para situações onde precisamos de unidades menores, tá bom? E nós temos também a unidades de medida de capacidade, que quando queremos indicar a capacidade de um recipiente, a gente vai usar o litro, né? Então, o padrão é litro,
Quando eu tenho um recipiente menor, como um copo, por exemplo, eu vou usar mililitro, que geralmente a gente usa ml, né? Vamos um copo que tem a capacidade de 200 ml. Então, situações padrão, a gente usa o litro. Em situações onde o recipiente é menor, como um copo, a gente usa o ml, que é o mililitro, tá bom? Então, eu espero que tenha passado um pouquinho para vocês sobre as medidas, né? E as grandezas. Agora, com certeza, o professor de sala vai passar alguma atividade para vocês. Reforça, interaja, questione e assim estaremos aprofundando os nossos conhecimentos. Um grande abraço e até a próxima.